Ju, vê se você faz as fotos agora. Vou fazer. Você sabe que eu sempre faço. Agora é só a questão da câmera. Eu sempre faço. Você me dá, quer dizer, ele é coisa. Já está transmitindo, já está gravando, tá? Boa noite. Boa noite. Vamos dar, então, continuidade à nossa conferência da noite, né? Nossa fábrica de ideias, conferência cujo tema é Negritude e Alvorada dos Estudos Africanos no Brasil. Essa conferência, né, vai ser realizada aqui pela professora Luena Nascimento Pereira. Para quem não conhece ainda, professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora em Antropologia Social pela USP, pós-doutorado pelo SEBRAP, também no King's College em Londres, atua no Departamento de Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRJ, na área de Antropologia, com pesquisa sobre Angola, África contemporânea, identidade étnica, nacionalismo, relações sociais, marcadores sociais da diferença e afins. Então, para todos que nos acompanham aí nessa transmissão, nós temos aqui em torno de 45 minutos. A conferência ela não tem espaço para debates, então a professora vai realizar sua conferência e, na sequência, então, nós encerraremos a sessão de hoje. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Estou bem feliz de estar estreando aqui na Fábrica de Ideias, pela primeira vez. Então, agradeço muito o convite do Vic Sansone, que me foi muito gentil em dar o título da conferência, que eu não seria capaz de dar. Esse título meio carnavalesco, meio cinematográfico. E meus queridos colegas do CEAL e da UFBA, em nome de Jamil, não vou falar mais ninguém, senão eu vou falar uns e vou esquecer outros. Eu preparei essa fala que eu compartilho agora com vocês, a partir do tema provocador da fábrica, que me permitiu recuperar algumas memórias, a partir de algumas coisas que eu já escrevi e comuniquei sobre questões em torno da emergência e desenvolvimento dos estudos africanos no Brasil. Embora meu lugar nesse campo tenha algumas singularidades, eu me reconheço em meio a um grupo de colegas que compôs uma geração de pesquisadores de temas africanos ali entre os anos de 1990 e 2000. Eu depois posso nomear essas pessoas. Eu considero esse período como um período de transição, né, entre dois momentos dos estudos africanos aqui. Eu venho de uma história familiar de militância negra e militância anticolonial. E, nesse sentido, eu acabei por estar em um lugar ao mesmo tempo de dentro, como também de fronteira, por observar a emergência dos estudos africanos, eu vou usar o termo sem discutir nesse momento os sentidos do termo, na relação complexa que ele tem com os estudos afro-brasileiros e com os vários conhecimentos e saberes oriundos das práticas e reflexões dos movimentos sociais que se relacionam continuamente com esses estudos chamados acadêmicos. O que me provocou a pensar sobre certas especificidades desses estudos africanos feitos no Brasil foi uma entrevista do historiador luso-canadense José Curto à historiadora negra brasileira Fabiana Schleuner, em 2020. Perguntado sobre as pesquisas realizadas por brasileiros em Angola, ele afirmou, abro citação: a história de Angola que se tem feito no Brasil é uma história de Angola made in Brasil. Isto é, feita por brasileiros, não é feita para angolanos. Fecha citação. O que ele parece indicar é que essas pesquisas teriam pouco a ver com questões africanas naquilo que elucidaria processos históricos e sociais do continente
mas sim estariam relacionados basicamente a uma agenda brasileira, ou seja, aos temas e dilemas diaspóricos como a escravidão e a formação do Brasil. Essa provocação produziu uma série de reações dos historiadores africanistas brasileiros, vários aqui que lembram desse debate. Eu vou usar africanistas no sentido totalmente de senso comum, tá? Não vou problematizar o termo hoje. Em um debate interno pelo Google Groups do GT de História da África, que é um GT enorme, tem historiadores e outros profissionais, que criticaram as posições de José Curto, enorme, do africanismo brasileiro, né? Do nosso História da África. É tão grande assim. Que criticaram as posições de José Curto, chamando atenção para a assimetria da produção de conhecimento entre os chamados Norte e Sul, em especial as condições de circulação desse conhecimento e de sua validação. Ao mesmo tempo, foi observado que a reação do proeminente pesquisador russo canadense também indicava que já era impossível aos historiadores do norte entre aspas aqui, ignorar a intensa produção brasileira sobre Angola. Ou seja, a crítica revelava um sentido de disputa e, assim, o conhecimento brasileiro sobre Angola ou África passa a ser colocado sob suspeita, deslegitimado com o argumento de não refletir um debate propriamente africano, mas sim Brasil-centrado. Esta polêmica nos interpela sobre a constante indagação de uma possível especificidade do conhecimento brasileiro sobre Angola ou sobre África, distinto dos países do Norte, que é com quem geralmente nós temos nos comparado até recentemente, mais os menos. Chama atenção igualmente para o que significa a produção de conhecimento sul-sul e de quais são os seus contornos e características. Essas indagações remetem ainda a outra polêmica, que nos anos 90 era bastante mais intensa do que é hoje. Na verdade, ela circunscreveu até 2003. O tema do desenvolvimento dos estudos africanos no Brasil, orientado pela separação ou associação aos estudos afro-brasileiros. Os apontamentos sobre essas questões tomam como base minha trajetória, que está ligada da minha família, em especial José Maria Nunes Pereira, meu pai, cofundador do Centro de Estudos Afroasiáticos, e Beatriz Nascimento, irmã de minha mãe, historiadora, dedicada aos estudos do quilombo como um fenômeno histórico de longa duração, cujas características permitem observar um tipo de continuidade entre a África, o Brasil escravista e a luta contemporânea do negro no Brasil. Em torno deles, tento pensar nessas redes de pessoas, espaços e instituições que deram a essas relações entre estudos africanos e afro-brasileiros uma certa configuração móvel. A partir daí, talvez seja possível trazer alguns aspectos para a gente discutir, depois, né, sair daqui, sobre as relações, amanhã e depois, sobre as relações entre produção de conhecimento acadêmico e suas circunstâncias. Então, organizei essa fala em dois momentos. Um, sobre a emergência de uma circulação de informações, saberes e conhecimentos afro-brasileiros sobre a África nos anos 90, 70 e 80, sobre o qual tomei conhecimento mais através da literatura e transmissão oral do que por experiência própria. O segundo momento conta com a minha experiência já como jovem pesquisadora sobre estudos africanos nos anos 90. Então, primeira parte. A história, ou as histórias dos estudos africanos no Brasil e sua ligação com temas afro-brasileiros remonta às primeiras décadas do século XX. A narrativa mais veiculada aponta o surgimento dos estudos africanos no Brasil, nessa virada do 19 para o 20, nos textos de Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Gilberto Freire, que viam a necessidade de buscar informações e conhecimentos sobre a África para compreender a presença negra no Brasil. Apesar desses primórdios, tem sido consenso localizar a emergência dos estudos africanos nos anos 60, precisamente em 1959, que é quando esta casa, Centro de Estudos Afro-Orientais Social, é fundado na UFPA. Em 1965, o Centro de Estudos Africanos, CEA, da USP, foi criado, e, finalmente, em 73, o Centro de Estudos Afroasiáticos, CEA, da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Poderia chamar esse momento de emergência destes três centros como um período carismático dos estudos africanos no Brasil, tendo em vista que foram fruto, de certa forma, da ação voluntarista de luso-brasileiros muito específicos, Agostinho da Silva, Fernando Augusto Albuquerque Mourão e José Maria Nunes Pereira, cujas trajetórias são marcadas por relações intensas com Portugal, familiares, inclusive, perseguição pelo salazarismo e militância anticolonial.
foi feito num período anterior à institucionalização das pós-graduações em um contexto político, nos casos do CEA e do CAA, de ditadura militar, mas também do desenvolvimento de relações Brasil-África pautada pelo chamado pragmatismo e autonomia da política externa brasileira. Abrindo aqui um parênteses, essa virada para uma política externa brasileira autônoma do governo Jânio Quadros é posterior a um período de alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos e países europeus, em específico Portugal, nos fóruns internacionais. Esse alinhamento Brasil-Portugal, nos fóruns internacionais, na ajuda mútua, foi sustentado pela teoria do lusotropicalismo como justificativa ideológica do domínio português sobre seus territórios, forjada por Gilberto Freire, que ganha impulso nos anos 50. Então, eu volto para o caso do Zé Maria, meu pai. Um maranhense, filho de um comerciante português que migrou nos anos 30 para São Luís, e de uma paraense, filha de portugueses. Em 1947, meu pai, aos 10 anos de idade, vai viver em Portugal, em um colégio interno, e depois fazer faculdade de medicina, como determinara o meu avô. Ao longo de 14 anos, meu pai conviveu, identificando-se intensamente com colegas africanos e suas famílias vindas das então colônias portuguesas. Ele torna-se membro da Casa dos Estudantes do Império no Porto. A SEI foi uma instituição criada pelo salazarismo para o controle dos africanos e inculcação de valores da metrópole, mas acaba por se tornar um centro de aglutinação, resistência e luta anticolonial. Meu pai participa da vida na SEI e, por já ter acumulado muitos livros sobre a África, se torna o responsável pela formação de história da África para estudantes africanos mais jovens. Ele participa da organização da Fuga dos Angolanos em 61, que surgiu da repressão portuguesa, que se intensifica com o começo da Guerra Anticolonial, em Angola, 61, Moçambique, 63, Guiné-Bissau, 62, eu acho, e volta para o Brasil. No Rio de Janeiro, ele atua junto à União Nacional dos Estudantes, na Secretaria das Relações Internacionais, UNE, que era, nessa época, presidida pelo José Serra. Recebendo estudantes africanos, bolsistas do Itamaraty, fruto das políticas de aproximação à África, no contexto já mencionado. Também participa do MAGLA, Movimento Afro-Brasileiro Pró-Libertação de Angola, que juntava militantes brasileiros, portugueses e angolanos perseguidos pelo salazarismo. Por este envolvimento, foi preso 2 vezes, em 64 e 65, graças ao convênio que se estabeleceu entre a PIDE portuguesa e os militares brasileiros após o golpe militar no Brasil. Nessa altura, meu pai era casado com uma angolana, Filomena Ramos da Cruz, que conhecera no circuito africano de Portugal, e pai dos meus 2 irmãos mais velhos, nascidos no Brasil. Filomena volta para Angola com os meus irmãos logo após as prisões, pois meu pai foi solto. Minha mãe, Isabel Nascimento, veio a ser sua segunda companheira em 1968, no recrudescimento do regime militar brasileiro. É a 6ª de 10 filhos de um pedreiro e uma dona de casa sergipanos, que foram para o Rio de Janeiro em 1950, atrás de oportunidades de trabalho, em especial para as irmãs mais velhas, que não tiveram acesso em Aracaju, capital de Sergipe, a empregos compatíveis com a sua formação de ensino secundário em razão da cor. Ao casar-se com meu pai, minha mãe já era formada em serviço social, um curso superior muito acessado por mulheres negras. Meu pai, que tinha deixado a medicina após a morte do meu avô, estava se graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. Ele conhece Cândido Mendes, de um curso que este ministrava na PUC do Rio de Janeiro sobre temas africanos, dando algumas aulas em seu lugar. Cândido Mendes era professor, advogado, reitor das então faculdades Cândido Mendes, oriundo de uma família que remonta à chegada da família real ao Brasil do século XIX. Família altamente influente, ligadíssima à Igreja Católica, muitas conexões. Tornam-se amigos e, com a biblioteca do Zé Maria, criam um centro de estudos afroasiáticos em 2 salas no prédio da Faculdade de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. Seria extenso contar o envolvimento de Cândido Mendes nos temas africanos, mas é importante mencionar sua participação na idealização do Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos, IBEA, no efêmero governo de Jânio Quadros, Constituição do Estado brasileiro, produzir conhecimento e políticas
na aproximação, né, dessa política externa independente, né, entre o Brasil e o emergente mundo afroasiático. O Centro de Estudos Afroasiáticos se notabilizou nos seus primeiros anos pelos cursos que oferecia sobre temas como desenvolvimento da África contemporânea, lutas anticoloniais, apartheid, Guerra Fria, questão palestina, pensamento social africano, relações raciais e história do negro no Brasil. Esses cursos reuniam estudantes universitários e secundaristas, com uma participação notável de estudantes negros. É de registrar, ao longo dos anos 60, um pequeno movimento de ascensão social negra que permitiu uma presença, ainda que restrita, de negros no ensino superior. Esta ascensão é resultado de políticas de substituição de importações e de crescimento do Estado em décadas anteriores, que criou oportunidades de trabalho pela diversificação de indústrias e serviços e principalmente pela ampliação do setor público. Embora limitada, ela foi significativa a ponto de produzir pequenos círculos de funcionários e estudantes negros universitários e do ensino médio, que formaram parte do reemergente movimento negro dos anos 70, no qual participaram minha mãe Isabel, Beatriz Nascimento e minhas outras tias. Beatriz era uma das palestrantes desses cursos livres, dados aos sábados no CEA em Caminho. Formada em História pelo FRJ, dava aulas no secundário e, naquela altura, já havia publicado alguns textos sobre a história do negro no Brasil e relações raciais que eram discutidos nestas reuniões. Destes encontros no CEA, nasceram algumas importantes entidades do movimento negro carioca. O GETAR, Grupo de Trabalho André Rebouças, fundado por Beatriz e estudantes da UF, é o primeiro coletivo negro, poderia chamar naquela época de coletivo, né? Seria o primeiro grupo de estudantes negros dentro de uma universidade, que a gente conhece, entre os quais a Linda Beatriz, a antropóloga Marlene Cunha, minha tia Rosa Nascimento, graduanda em Geografia. Também foi criado o IPCN, Instituto de Pesquisas da Cultura Negra, o SIMBA, a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, além de outros grupos. Entre essas redes se produziu o braço carioca do MNU. A importância do panafricanismo, dos movimentos de libertação africanos na emergência do movimento negro brasileiro é um tema que tem sido aprofundado apenas recentemente. Em geral, era dada mais importância à influência do movimento negro estadunidense, que era um entre os vários nós da rede do Atlântico Negro. Entretanto, os militantes negros brasileiros dos anos 70 circulavam textos e informações sobre as lutas africanas pela independência e encontravam em Amílcar Cabral e Franz Fanon argumentos para o entendimento da luta política como inseparável da luta colonial e do racismo como elemento crucial para a produção da classe em sociedades pós-escravistas. Essa relação entre consciência cultural e luta política permitiu produzir uma importante crítica à esquerda branca brasileira, que não era capaz, até hoje, de reconhecer o racismo como um problema central da desigualdade brasileira, reduzindo, na melhor das hipóteses, o lugar do negro na sociedade brasileira a um fator residual, dependente das contradições de classe. Estava sendo produzida, neste momento, no Brasil, a ideia de uma identidade negra transnacional, posto que originária da África, transatlântica, como quer Beatriz, marcando um contraponto, embora não uma recusa, às referências culturais negras engolfadas nas narrativas da cultura nacional. O movimento de negritude e a busca da África... Estou falando muito rápido. Ok? Agora que eu me dei conta que eu estou louca. Vou ler mais rápido. Embora não uma recusa às referências culturais negras engolfadas nas narrativas de cultura nacional. O movimento de negritude e a busca da África para a produção de sentidos da identidade diaspórica é recorrentemente interpretado pela chave que enfatiza os elementos de imaginação, invenção e ressignificação das relações histórico-culturais entre os dois continentes. Eu interpreto que, além destes elementos, houve também um movimento refletido de compreensão objetiva do presente e do passado africano, na produção de um conhecimento negro sobre sua própria história, capaz de sustentar a perspectiva de uma agência negra. O documentário Ori, A Consciência Negra, dirigido por Raquel Gerber, escrito, narrado e protagonizado por Beatriz Nascimento, aponta para o reconhecimento de África e de sua história para nos fazer compreender o passado e presente do mundo negro no Brasil e nas Américas.
As pesquisas de Beatriz realizadas em Angola, no final dos anos 70, são mostra deste africanismo, esse africanismo afro-brasileiro, que se desenvolveu junto à luta negra por reconhecimento histórico e direitos de cidadania. Os anos 70 e parte dos anos 80 dão conta de um conhecimento por África mobilizado pelo ânimo militante, seja afro-brasileiro, seja anticolonial, anti-neocolonial, que envolveu brancos, negros, brasileiros e africanos aqui residentes, aqui no Brasil. O contexto brasileiro da ditadura militar e seu lento processo de distensão não é totalmente contraditório a este movimento. Se, por um lado, o regime civil-militar investiu pesadamente na negação do racismo, perseguindo militantes negros nos discursos de denúncia da democracia racial, por outro lado, uma diplomacia relativamente autônoma permitiu a criação de conexões entre Brasil e países africanos em busca de trocas comerciais, mas que também produziram outros intercâmbios que redundaram na circulação de pessoas e informações entre os dois lados do Atlântico. Neste contexto de reconhecimento do governo brasileiro dos países africanos, em especial Angola, e da política externa brasileira de aproximação com a África, José Maria faz as primeiras viagens a países africanos como representante do governo brasileiro. Guiné, Angola, Argélia, entre outros, primeiro em 76, depois nos anos seguintes. Estas viagens se deram enquanto consultor e a serviço do Itamaraty, mas seu capital de militante político ligado às redes anticoloniais, que naquele momento estavam no comando dos nascentes estados africanos, permitiu alguns trânsitos interessantes, como a articulação da viagem de Paulo Freire à Guiné-Bissau e o acolhimento de intelectuais perseguidos pelos regimes autoritários africanos, como o congolês Kabengele Munanga, e os sul-africanos Jelipe Blackberg e Victor Volkerhoff, que trabalharam no CAA. Outros brasileiros também passaram por África nesta altura. Artistas brasileiros viajaram para a Nigéria, Angola e outros países, trocando experiências importantes. Entre elas, mais marcantes, o segundo Festival Negro-Africano de Artes e Cultura, FESFAC, em 77, em Dakar, e o Projeto Calunga, organizado por Martim da Vila em Angola, em 1980, foram momentos de impacto das relações culturais entre Brasil e África. Isso, obviamente, não caracteriza um africanismo acadêmico, mas um movimento de trocas culturais concretas que produziu e disseminou conhecimento mútuo. Outra face dessas relações foram as dezenas de brasileiros exilados, em geral brancos, que se tornaram cooperantes em países como Moçambique, Guiné-Bissau e Angola. Entre estes exilados, dou destaque a atriz e militante negra Teresa Santos, que trabalhou como cooperante na Guiné-Bissau e Angola, também nos anos 70. As relações Brasil-África, produzidas sob o regime civil-militar, foram estruturadas pela política de autonomia, como eu já falei, calcadas na ideologia da democracia racial. O Brasil era apresentado pelo regime como um país com um passado africano e, ao mesmo tempo, um exemplo de harmonia racial para o mundo. Dessa forma, as relações Brasil-África, nesse momento, apresentam investimento do Estado na negação do racismo, internamente, mas ao mesmo tempo que se vale da cultura negra e das relações históricas oriundas do tráfico e do escravismo como instrumento de aproximação por interesses econômicos e geopolíticos. Desse modo, chamo a atenção para a associação entre políticas culturais científicas e inflexões da política externa brasileira para a compreensão do desenvolvimento dos estudos africanos no Brasil e de como isso diz respeito, ao mesmo tempo reflete, contradições das relações raciais e sociais no Brasil. O que pretendo ressaltar é que, diante das perspectivas que investem na ideia de uma África inventada e recriada pelos movimentos culturais e religiosos brasileiros, que seriam, em geral, alheios às realidades africanas concretas, eu apostaria em um quadro bem mais matizado já nos anos 80. Ainda que o consumo de imagens e informações sobre a África seja orientado pela perspectiva da construção de uma identidade afro-brasileira, não me parece correta a ideia de um uso puramente instrumental e idealizado de África, ou ignorante, e, portanto, ignorante ou não verdadeiro. Pelo contrário, a busca por informações sobre o passado africano e o entendimento que a história brasileira não seria compreensível sem a África foi um movimento acontecido nas relações entre militância negra e setores da academia, como as histórias do CEAL da UFBA e do CEA no Rio de Janeiro podem demonstrar. Assim, se a África serviu ao Brasil com imagens e representações que permitiram aos negros brasileiros
brasileiros, recompor sua autoimagem e sanar a amputação da experiência diaspórica, o Brasil também forneceu para africanos imagens também contraditórias de esperanças de desenvolvimento e harmonia étnico-racial fora das relações Norte-Sul. Futebol, música e novelas brasileiras são a base fundamental da projeção da imagem idealizada do Brasil para a África e não só. Agora, a segunda parte do texto, eu vou chegar nos anos 90. A convivência no meio de africanos e interesses variados do meu pai sobre o continente influenciaram minha escolha pela graduação em Ciências Sociais em 1989, e pelos estudos sobre Angola. Entretanto, durante a minha longa e sinuosa graduação no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, fui me interessando bem menos pelas amplas questões de sociologia política e relações internacionais que cativavam meu pai, e passei a me interessar pelos temas mais antropológicos da identidade e do poder observados em contextos locais. Minha primeira experiência de pesquisa se deu no Laboratório de Pesquisa Social do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Instituto de Filosofia, no Programa de Estudos em África Austral, coordenado por Peter Frey. Esse programa foi criado para aglutinar as pesquisas feitas por um grupo de estudantes moçambicanos que cursavam Ciências Sociais em um projeto financiado pela Fundação Fórum, com vistas à criação de um curso superior de Ciências Sociais em Moçambique. A presença de 20 moçambicanos no IFIX, eram 5 cada ano, né? Cada ano entravam 5, então no quarto ano você tinha 20, eu estava nessa época, 20 estudantes moçambicanos no IFIX. Foi uma experiência singular e muito marcante, em especial para os poucos brasileiros negros que lá estudaram. Não é possível avaliar minha experiência da graduação sem o impacto da convivência com esses estudantes africanos e dos aprendizados mútuos que desfrutamos. Estudantes africanos estudando no Brasil sempre teve maior ou menor volume, mas era 2 aqui, 3 ali. No único curso de Ciências Sociais, 20 estudantes moçambicanos num prédio um pouco maior do que esse aqui, é outra coisa. Naquele momento era, enfim, só consigo comparar isso. Bom, a minha pesquisa sobre refugiados angolanos no Rio de Janeiro, chegados desde a retomada da Guerra Civil Angolana após as eleições de 94. Minha pesquisa era sobre refugiados angolanos no Rio de Janeiro, chegados desde a retomada da Guerra Civil Angolana após as eleições de 92. Eleições de Angola. Enfim. Nossa tarefa foi mapear a circulação deles e as formas de inserção na sociedade carioca. Foi quando me deparei com um grupo que era uma segunda ou terceira geração de refugiados de origem Bakongo que haviam saído do norte de Angola para a República Democrática do Congo durante a Guerra Anticolonial nos anos 60. Passei minha graduação e depois o mestrado e doutorado desenvolvidos na USP, pesquisando esse fenômeno dos sucessivos refúgios, do regresso de emergência de uma identidade transfronteiriça Bakongo, em Luanda, concomitante ao processo de identidade nacional. À época da minha formação, nos anos 1990, o debate africano, evidentemente, já não girava em torno da celebração panafricanista, do pós-independência, do otimismo das primeiras décadas, do otimismo desenvolvimentista. A África estava saindo da profunda crise dos anos 90, 80, a tal década perdida, quando o fracasso econômico e os impasses políticos derivados do esgotamento do modelo do Partido Único desembocaram em crises sociais, declínio das condições de vida da população e o espoletar de vários conflitos civis. Naquele momento de repensar saídas para uma crise sistêmica, assistimos uma virada das explicações que enfatizavam os elementos externos do fracasso africano. Neocolonialismo, neoliberalismo, desvalorização dos produtos de exportação, um pouco aquilo que ontem eu não sei se falava, né, também, enfim, tematizado, né, na tese do Walter Rodney, que seria, digamos, o paradigma desse modelo de explicação. Estas novas análises, feitas principalmente por intelectuais africanos exilados em academias, vários, mas principalmente no norte, tendiam a responsabilizar os governos africanos pela condução equivocada e corrupta dos recursos e das práticas autoritárias e violentas sobre a população civil.
Uma vez que a crise africana deixa de ser explicada exclusivamente pelos condicionantes internacionais, mas sobretudo pelas mais escolhas políticas das próprias elites africanas, as saídas da crise poderiam estar também ao alcance dos próprios africanos e não apenas dependentes de uma mudança do cenário internacional. Essa perspectiva teórica e política vinha ao encontro da emergência do que se chama de sociedade civil nos diferentes contextos africanos nos anos 90. Evidente que os condicionantes externos continuam a ser importantes no entendimento dessas crises, mas essa mudança de perspectiva, ela é concomitante não é uma perspectiva só teórica, só acadêmica, né? É uma perspectiva também africana. Abrir espaço para movimentos civis e oposições políticas, reivindicar a autonomia, a democracia e busca de soluções africanas para problemas africanos. Este movimento de responsabilização interna me parece coincidente ao movimento coreográfico de enfatizar a agência africana no período do tráfico e da dominação colonial. Esse debate também procurou repensar o esgotamento da dualidade resistência versus passividade tão comuns na história do escravismo brasileiro ou americano. Também nos anos 90, houve uma emergência muito importante dos estudos étnicos de uma outra forma, que saíam desse modelo do conflito étnico como chave de explicação dos conflitos africanos. Né? Os conflitos africanos eram traduzidos por conflitos tribais, na verdade nem étnicos. Né? E nos anos 90 que emerge a Guerra da Bósnia. Né? E a Guerra da Bósnia obrigou, né, a gente olhar para a Europa, né, e deixar de falar que a questão da Catalã era uma questão nacional, a questão do País Basco era uma questão regional, a questão quebecois, uma questão nacional, e sim olhar para elas de uma maneira generalizante como conflitos étnicos, uma emergência, né, da questão étnica. Eu lembro que meu pai falava de uma maneira assim, um pouco assustadora para mim, isso, graças a Deus chegou essa guerra, para a gente parar de reificar o drama africano como um drama eternamente étnico, sem complexificação. Né? Então, fomos obrigados a perceber que a Guerra da Bósnia tinha uma complexidade que ultrapassava a questão étnica e, portanto, era razoável que a gente pudesse se fazer ouvir e ler os conflitos africanos por uma chave muito mais complexa do que tribalismo. Quando os debates sobre cotas surgiram no começo dos anos 2000, assisti à utilização deste argumento da agência africana de forma extremamente reacionária para negar as reivindicações de reparação e ações afirmativas sob o argumento de uma responsabilidade africana no tráfico. A existência da escravidão em África e a colaboração africana no comércio de pessoas eximiria a responsabilidade do Estado brasileiro por reparações aos seus descendentes, eximindo também os brancos de refletir sobre o seu lugar de privilégio pelo usufruto direto ou indireto das consequências históricas da escravidão. Dessa forma, os argumentos tortuosos anti-ações afirmativas também se valeram de conhecimento sobre a história da África. São historiadores que fazem esse argumento, dois, mas não são só eles. Foi nos anos 1990 que os movimentos pelo ensino de história da África na escola e iniciativas de formação de professores em temas africanos e afro-brasileiros surgem. Essas reivindicações vieram principalmente do movimento negro universitário, em especial no campo da educação. Mas houve também mobilizações importantes entre estudantes de história, em sua maioria brancos. A partir daí, vi surgir, no pequeno circuito de estudiosos de África, um debate muito intenso sobre quais tipos de conteúdos de África seriam abordados nos currículos escolares. Qual África vamos ensinar na escola? Mostra a discussão. Que espelhavam um desconforto em como o interesse sobre o continente africano estava vinculado à necessidade de promover a autoestima de crianças negras. Nessa perspectiva, o conhecimento sobre a África ficaria condicionado pelos dilemas raciais e pela agenda negra, que projetaria sobre a África questões não propriamente africanas, nem propriamente acadêmicas. Mas, afinal, o que era esse campo africanista brasileiro nos anos 90?
Alguns balanços têm dado conta de responder essa pergunta, mas de forma breve, naquela altura, os poucos doutorados feitos sobre temas africanos no Brasil vinham de um número pequeno de universidades e programas. USP, UFRJ, UF, nas áreas de História, Sociologia, Relações Internacionais, Antropologia, mas principalmente Literatura Africana em língua portuguesa. Só a partir dos anos 2000, Unicamp, UNB e UFBA passam a contar com uma primeira geração de professores doutores, alguns formados também fora do país, que passam a orientar pesquisas realizadas em ou sobre a África. De maneira geral, tá, gente? Importante mencionar que não apenas brasileiros, mas muitos africanos fizeram seu doutorado no Brasil. E isso ajudou a criar alguns circuitos de troca entre estudantes africanos e brasileiros, possibilitando também acolhimento de pesquisadores brasileiros em espaços africanos. É uma rede que vai sendo desenhada, né, devagar nesse momento. A antropologia, em comparação com a literatura e história, era um campo bem mais diminuto, que só ganha alguma atração a partir de meados dos anos 2000, algum contorno. Assim, nesses anos 90, era possível perceber a defesa de um campo africanista autônomo frente ao amplo e disputado campo de estudos afro-brasileiros. Mas uma parte importante desse primeiro grupo reconhecia a inter-relação entre os dois universos como algo próprio do contexto brasileiro. Parte importante dos historiadores que se especializavam em África eram oriundos dos estudos de tráfico e escravidão. As análises sobre literatura africana, de língua oficial, né, de literatura africana, emergiram dos estudos comparados em língua portuguesa, a partir do que era antes o Departamento de Literatura Portuguesa. Foi a promulgação da Lei 10.639, de 2003, que almejou uma transformação radical das relações étnico-raciais na sociedade brasileira a partir do espaço escolar, o principal fator que desencadeou a criação de vagas de estudos africanos nas universidades, principalmente História da África e Literatura Africana, e o surgimento de editais de financiamento de pesquisas no continente africano, junto com os novos interesses geopolíticos dos governos Lula. Nesse momento, o argumento de dois campos distintos encontra um importante refluxo, né? Uma vez que, a partir da lei que vivemos, a multiplicação das pesquisas brasileiras para os mais variados temas e espaços africanos. Mas, por outro lado, a expansão das pesquisas sobre a África no Brasil finalmente permitiu a emergência de um campo próprio de produção acadêmica, cuja relação com as temáticas afro-brasileiras passam a se dar em outras bases, em novas bases. Assim, os estudos africanos no Brasil se iniciam e se adensam, tendo como campo de pesquisa os territórios que mais fortemente participaram da formação social brasileira. Costa ocidental da África, em especial Angola, sobre os países africanos de língua oficial brasileira, os PALOPs. A concentração das pesquisas nos chamados PALOPs é tida como nossa característica mais proeminente, mas que não pode ser explicada apenas pela suposta unidade linguística. Houve elementos institucionais surgidos justamente nos anos 90 que nos ajudam a entender como isso se deu. O primeiro deles é a criação da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 1996, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa comunidade de complexa articulação e de resultados variáveis impulsionou pesquisas e intercâmbios institucionais de vários âmbitos entre o Brasil e os PALOPs. Várias edições do Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, que mobilizaram muitos acadêmicos brasileiros entre 96 e 2015, aconteceram no Brasil com destaque para as edições... 96 não, gente. 96. Aconteceram no Brasil com destaque para as edições do Rio de Janeiro, 96, e Salvador, 2011. As pesquisas nos PALOP eram percebidas como um diferencial frente àquelas conduzidas por países do Norte, mais dedicadas aos chamados países anglófonos e francófonos, cada um com seu nicho, né? Mais ou menos. Né? Os americanos pesquisam tudo, mas os europeus pesquisam um pouco essa... Houve um esforço em imaginar a existência de uma comunidade de língua portuguesa e mesmo a emergência de uma ciência social produzida em língua portuguesa. Né? O cenário crítico das ciências sociais, né? Ela aparece nesse contexto. Embora aquém das expectativas criadas, esta circulação entre os PALOPs gerou um conjunto de reflexões e trocas entre esses países. A Unilab é, sem dúvida, fruto dessa ideia e a nossa aposta mais alta.
Apesar de todas as críticas à ideia de lusofonia, e eu pessoalmente compartilho de todas, não acho razoável a posição que vê a concentração das pesquisas sobre os PALOP como uma deficiência brasileira, uma saída à falta de outras melhores. O próprio desenvolvimento das pesquisas sobre o continente africano, estimuladas por editais de fomento durante os governos Lula e Dilma, e pela presença de 2 gerações de pesquisadores que vêm orientando, né, novos pesquisadores, apresenta uma diversificação muito interessante, crescente diversificação dos países estudados, com destaque para a África do Sul e países da África Ocidental. Vários. No Brasil, temos criado grupos de pesquisa e centros de estudos africanos em algumas universidades. Em 2014, foi criada a Associação Brasileira de Estudos Africanos. Ainda com a presença majoritária de historiadores, temos visto crescer a participação de pesquisadores de áreas muito variadas, como antropologia, geografia, arte, cinema, relações internacionais, educação e filosofia. Ao pensar nas especificidades, concluindo, da antropologia brasileira sobre o continente, é interessante questionar como nossa formação em programas brasileiros pode carregar para o campo, em espaços africanos, o modo pelo qual pensamos e construímos nossas questões de pesquisa, marcadas por uma academia bastante Brasil-centrada. Né? Não vou discutir a branquidade da academia neste momento, mas a questão da gente pensar como um acadêmico brasileiro pensa os problemas brasileiros. Né? A gente é formado nisso, e se a gente vai para campo, sem perceber com esse Brasil-centrismo, vamos dizer assim. O domínio da literatura internacional, em especial aquela produzida no próprio continente, é necessário para produzir um contraponto, mas não necessariamente dissolve uma perspectiva brasileira tão treinada a olhar a partir das nossas questões. De que modo os nossos dilemas brasileiros são projetados nas pesquisas nos espaços africanos? Como o debate brasileiro pode dialogar com as indagações africanas, ou, ao contrário, produzir mal-entendidos, ou, ainda pior, projeções inadequadas? Por fim, desconfio que esta é uma indagação comum a outras disciplinas, não só a antropologia, e é central a gente considerar, né, a transformação do perfil dos pesquisadores brasileiros nesta última década. A diversidade do ponto de vista da raça, da classe, da região, gênero, sexualidade, verificadas recentemente entre pesquisadores brasileiros, tem incidido de modo muito sensível e produtivo sobre como se praticam as ciências, em especial as ciências humanas no Brasil. São produzidas novas perguntas, novos problemas, novas perspectivas e uma importante transformação metodológica na medida em que se alteram significativamente as formas de interlocução de campo. E todas essas transformações, elas são vividas, havia alguma diversidade antes, mas elas são vividas hoje de uma maneira muito autoconsciente, muito preocupada com a inflexão desses lugares, dessas pessoas e desses corpos dentro da academia. Né? Muito atenta a isso. Então, essas transformações ainda não foram sistematicamente mapeadas, mas têm sido reconhecidas como importantes em fóruns de pesquisa e reflexões de muitos colegas. Minha aposta seria nos interrogarmos se essas diferentes posições, advindas dessa recente diversidade e sua autoconsciência afirmativa, são capazes também de criar novas perspectivas e caminhos nas reflexões brasileiras sobre espaços africanos. Muito obrigada. Vejam o filme, leiam o livro, para saber mais. Só para lembrar, então, amanhã, nossa programação de amanhã, lembrando que amanhã nós teremos também conferências, pela manhã já teremos uma mesa, né? Amanhã é a mesa do Michel G, Petrônio, não é de hoje. Amanhã é Caribe. Amanhã é Caribe, amanhã é o mundo do Caribe. Puro Caribe. Roberto Granado, Marcelo Cunha, Isabel Hernandes, primeira mesa da manhã, amanhã de manhã, e à tarde a mesa redonda aí, o mundo do Caribe como espaço de experiência e teorização. Então, boa noite, nos encontramos amanhã.